Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou a professora Daniele, né? E hoje nós vamos conversar sobre a Resolução 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação, que se refere às diretrizes curriculares nacionais, né? E a Base Nacional Curricular de Formação de Professores para a Educação Básica, né? A formação inicial. Então, primeiramente, eu queria falar da importância, né, da proposta desse debate. Né? Nós estamos em um momento complexo, um momento desafiador, né? Mas também é um momento de resistência, um momento de diálogo e um momento que nos chama à responsabilidade, né? Responsabilidade coletiva, né? Então, nós precisamos reafirmar essa responsabilidade como professores e também como cidadãos, né? Então, é nesse sentido que esse debate de hoje é proposto, tendo em vista um cenário difícil, né? Nos colocado por essa legislação, cuja implementação tem prazo, né? Apesar de encontrarmos em diversas instituições, né, esse debate está ocorrendo. Então, nós encontramos esse debate não somente na nossa instituição, mas em tantas outras. E apesar desse debate caminhar muito também no sentido de resistir, essa legislação tem prazo para ser implementada. Né? Então, na verdade, o resistir se refere mais a encontrarmos alternativas para sustentarmos ou nos agarrarmos aos ganhos que outras legislações trouxeram, mas tendo no horizonte essa. Né? Então, nós precisamos pensar como atender a essa legislação a partir das suas brechas, né? Ou a partir de alguns caminhos alternativos. E bom, e hoje a nossa conversa ela tem alguns objetivos claros, né? Então, o primeiro deles é entender o movimento que compõe essas políticas públicas de formação de professores, né? Especialmente no contexto atual, considerando que essas políticas elas se associam de modo muito estreito com as perspectivas políticas, sociais, econômicas dos governos, né, que se instalaram no Brasil nos últimos anos. Né? Então, esse movimento de composição das políticas públicas, ele está associado aos movimentos políticos, né, diretamente associado. Eu gostaria de pensar com vocês também, discutir, né, os possíveis impactos da BNC 2019 nos cursos de licenciatura, né? E aí compreender como o documento organiza, né, e como ele propõe a estrutura formativa dos cursos. E por fim, pensar algumas possibilidades para os cursos de licenciatura com vistas a atender os princípios da rede federal, né? Tentando vislumbrar caminhos que nós possamos trilhar, considerando que nós fazemos parte de uma rede, né? A Rede Federal de Educação, considerando que temos princípios, que temos premissas, que temos entendimentos próprios sobre o que é educação e como o processo educativo se organiza. Então, ainda que nós tenhamos que atender a determinadas legislações, nós temos que considerar os princípios formativos da nossa rede. Né? Não podemos esquecer. Então, basicamente, é nesse sentido que essa fala de hoje se estrutura. Né? Nós queremos chegar nesse entendimento a respeito dos movimentos das políticas públicas, discutir como essas políticas
atuais, elas vão incidir sobre a formação dos estudantes da nossa instituição e pensar ou vislumbrar alternativas para, ao tempo em que contemplar essa legislação, não perder de vista aquilo que nós já conquistamos, né? Então, antes de tudo, nós precisamos pensar, né, nessa trajetória histórica de constituição das políticas de formação de professores. Eu menciono especificamente o documento de 2015, né, a resolução de 2015 e a resolução de 2019, mas também nós não podemos esquecer que há um documento antecessor, que é o documento de 2002, né, que substitui os currículos mínimos, né, uma documentação anterior, que era aquele famoso 3+1, que também é um documento problemático, né? É um documento que propõe a flexibilização curricular, que reduz a formação, reduz a carga horária, né? Propõe a integralização dos cursos em 3 anos. Então, também é um documento questionável, né? Está dentro de uma lógica também mercantilista, especialmente assentada, né, no final do governo FHC, né, que vai culminar justamente em 2002 com a produção do documento, né? Então, também reflete um pouco da ideia, dos ideais político-econômicos daquele momento, né? Mas aí o grande avanço vem em 2015, né, com a resolução de 2015. Mas essa resolução também não surgiu de uma hora para outra, né? Essa resolução de 2015, ela é fruto de muitos debates, né, de mais de uma década de debates que foram fomentados pelos pesquisadores da área de educação, pelas instituições representativas do campo da educação, e ela traduz um cenário, né, de articulação das políticas de educação, né? Então, não é somente um documento em si, mas uma série de iniciativas que vêm a dar uma outra perspectiva de educação ao país. Né? Então, a gente tem a implementação da Conferência Nacional da Educação, né, a CONAE, né, que se transforma em um espaço democrático, construído para se pensar um novo caminho para a educação nacional. A gente tem a implementação do Fórum Nacional de Educação e dos fóruns estaduais, né, de educação, né, e os fóruns permanentes, né, de apoio à formação docente. Então, isso é um ganho né, fantástico. Né? A gente tem a ideia de, até culminar, né, no documento de 2015, a gente tem uma série de políticas públicas que vão dando sustentação a uma nova ideia de educação, né? Uma nova ideia de formação docente, na verdade. Né? Dentre elas, a própria política de expansão da formação no nível superior, né? A formação dos professores nos institutos federais, a gente tem o REUNE, a gente tem a interiorização das universidades, né? Então, todas essas são políticas que vão expandir, né, a formação em formação inicial, inclusive para aqueles professores que já estavam lecionando, ainda que não fosse naquela área específica, né? E em resposta a isso também, né, a gente tem o direcionamento ou o disciplinamento da CAPES como responsável pelo fomento aos programas de formação docente, seja a formação inicial, seja a formação continuada. Né? Então, como exemplo, né, a gente pode citar o Sistema Universidade Aberta do Brasil, o PAFOL, Prodocência, o PIBID, né? As políticas de formação de professores para as comunidades indígenas, para as comunidades campesinas. Então, a gente tem, diante de tudo isso, né, uma organicidade. Né? Então, a gente tem uma série de iniciativas que vão estimular o reconhecimento à diversidade, né, que vão ter o papel de diagnosticar as necessidades das redes e articular a formação do professor a partir dessas necessidades. Então, vejam, é uma série de iniciativas até que
o documento seja construído. Então, ele é fruto de muito debate, de muita discussão e de uma série, um colchão de outras iniciativas que vão dar sustentação a esse documento. Quando a gente fala da formação em si e do documento em si, né? Eu falei até agora do cenário ou do que antecede essa formação. Quando a gente fala do documento em si, né? Das diretrizes curriculares nacionais, a gente precisa vislumbrar o seguinte, que esse é o primeiro documento, né? Que contempla várias dimensões em uma resolução só, várias dimensões da formação docente em um documento só. Né? Então, esse é um documento que vai regular os cursos de licenciatura, esse é um documento que vai regular os cursos de segunda licenciatura, a formação continuada, os cursos de formação pedagógica para graduados. Então, assim, é um documento bastante amplo, né? E é um documento que tem algumas premissas ou alguns princípios, né? Como a sólida formação teórica, interdisciplinar, necessária a consolidação de uma formação docente de qualidade. Nós temos a unidade teoria e prática, né, que se direciona ao fortalecimento da conexão que a praxis oferece na formação teórico-científica do professor, né? Temos o trabalho coletivo interdisciplinar, a avaliação e a regulação dos cursos de formação, né? Que vem indicar a regulação da avaliação desses cursos através, por exemplo, dos sinais, né? E aí também já dialoga com outra política, né? Então sempre tem esse olhar para o diálogo com outras políticas existentes, né? Nós temos a indicação, né, da gestão democrática como princípio, o compromisso social e a valorização do professor, tanto em termos de valorização salarial, como a discussão sobre as estruturas e as condições de trabalho, né? Então, assim, são princípios que fortalecem a ideia da formação do professor como processo e como processo contínuo e permanente de emancipação, né? Então, esse documento traz, por exemplo, o conceito de docência está explicitado, a articulação indissociável entre teoria e prática, né? Como um movimento reflexivo de construção constante de conhecimento, a valorização da pesquisa, da extensão, né? Do ensino, e afirma também que as instituições precisam ter documentos próprios que regulem e que orientem a formação de professores. Então, por exemplo, no Instituto Federal de Alagoas, nós temos, né, a nossa política de formação de professores. É um documento que amplia a carga horária, amplia o tempo de integralização, tem ênfase na articulação entre pesquisa, extensão e ensino, indica que o estudante pode fazer a monitoria, pode estar dentro de outras práticas nessa formação que ele vai ter. Então, assim, é uma perspectiva ampla, né? E é uma perspectiva consolidada no compromisso social com a formação desse professor, né? Que vai discutir, vai inserir nos currículos, ou indica que os currículos eles precisam seguir essas premissas, seguir essas diretrizes, né? Então, assim, é um documento que também foi debatido e foi confrontado, né? Então, assim, não era o documento ideal, mas era um documento muito melhor do que esse que nós temos hoje, né? Então, hoje, nós temos a resolução 02 de 2009, né? Que é um documento que faz parte de uma série de outras iniciativas que são implementadas a partir de 2017, né? E que tem um projeto de sociedade específico, um projeto de educação específico, né? Então, essa DCN da formação de professores, elas faz parte de um alinhamento que vem sendo feito há muito tempo já, né? Há certo tempo já, né? Então, nós temos, desde 2017, uma série de normativos que indicam
né? É um tipo de sociedade que quer se formar através dos processos educativos, né? Então, a gente tem a medida provisória, estranhamente uma medida provisória que vai desembocar na Lei 3.415, né, que aponta para a reforma do ensino médio. Nós temos a Resolução 2 de 2017, que é a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, né, da Educação Fundamental, melhor dizendo. Né? E aí a gente tem em seguida, em 2018, o seu complemento, que é a base do ensino médio. Nós temos aí, em 2018, também as novas diretrizes para o ensino médio. Na sequência, nós vamos ter, 2019, as diretrizes para a formação inicial. Então, são todos documentos que estão alinhados e a grande apoteose, digamos assim, é a base de formação de professor, né? Que vem com uma concepção, como é que eu posso dizer? Utilitária, né? Vem com uma visão utilitária do professor. Então, a gente vai utilizar a prática docente para reforçar todos esses documentos sim, com grande ênfase, né? Que é o grande objetivo da base de formação de professores é reforçar a Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC. Então, já de cara, eu posso afirmar que o grande objetivo dessa resolução 2 de 2019 colocar em prática a BNCC. A BNCC também, a destaque, é um documento extremamente controverso, contestado, né? Mas que é o que está orientando as práticas de ensino no país, né? Então, assim, o documento de 2019, ao contrário do documento de 2015, ele foi um documento implementado sem muito debate anterior, né? Tem um cenário de construção bastante diferente daquele que nós tivemos ontem, né? É um movimento, é um documento alinhado a uma série de movimentos de reforma, né? E está essencialmente ligada a uma ideia de modelagem transnacional da educação, né? Então, o que é essa modelagem transnacional? Né? Então, nada mais é do que uma reforma educativa global, né? Cujo eixo central é a privatização e a avaliação da educação. Então, algumas instituições, inclusive, né, apontam que algumas discussões, inclusive, apontam que essa privatização não é, por exemplo, uma privatização das instituições. É uma privatização diferente. É uma privatização dos conteúdos. Então, é uma agenda internacional que está dedicada à à privatização dos conteúdos, né? Então, diferente de uma privatização das instituições, essa privatização ela intervém na autonomia didático-pedagógica do professor. Por quê? Porque ao passo em que determinados órgãos internacionais começam a dizer ou desenhar aquilo que deve ser ensinado, né, através especialmente das avaliações estandarizadas, né, o professor perde essa autonomia, porque o que ele vai ensinar vai ser produzido, vai ser feito em sala de aula em função das avaliações externas, né? Sem reconhecer as especificidades dos contextos, sem reconhecer que o nosso país é diverso, sem reconhecer as falhas do próprio Estado, né, em não fornecer condições de trabalho, né, um salário digno, né? Então, é uma prática, inclusive, que vem retirar do Estado a responsabilidade para com esses conteúdos, né? Então, o próprio Estado, ele produz uma privatização quando ele delega a determinadas instituições, contrata determinados institutos ou determinadas fundações para direcionar o que vai ser feito ou não. E ao tempo em que ele delega isso a outras instituições, ele corrobora a privatização desses conteúdos, porque ele legitima essa privatização,
né? Porque o Estado hoje ele está associado a diversas instituições, né? Como Todos pela Educação, Fundação Lema e dentre outros e outros e outros, né? Então, assim, é um documento que não passa por debate, não vai para as instituições formadoras dos professores para ser discutido, né? Nem para as entidades, né? É apresentado de uma maneira abrupta, então nós recebemos esse documento, né? Com a forte influência desses organismos multilaterais, defendendo uma ideia de eficiência e eficácia voltado para os resultados e não para os processos. Então, todo documento ele reafirma a todo tempo essa ideia de preocupação com os resultados, né? Quando a gente entende que educação não é somente resultados, mas é a construção de um processo educativo, né? Por isso, esse é um documento feito de forma aligerada, né? Sem debate. E se a gente fizer a leitura do parecer que antecede a BNC, nós vamos observar que o parecer justifica os posicionamentos da BNC a partir de uma comparação da educação do Brasil com a educação de países com realidades completamente diferentes, né? Então, ele cita como exemplos positivos, né, a ideia de que em determinados países há agências reguladoras, né, que vão ratificar ou não o direito daquele sujeito de exercer sua profissão, né? Então é como se nós, a partir de agora, passássemos a realizar uma avaliação dos egressos, né, para certificar que esses sujeitos estão aptos a exercer a profissão de professor, né? A ideia de um currículo prático, de um currículo calcado nessa ideia praticista, né? E aí ele cita, por exemplo, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, sem considerar que a gente tem uma realidade completamente distinta, né? E aí ele também toma como premissa uma ideia que é bastante problemática e que eu também não consigo definir, que é a ideia de aprendizagens essenciais, né? Então, ele diz que o professor da educação básica precisa se preocupar com as aprendizagens essenciais. Mas, afinal de contas, o que são aprendizagens essenciais, né? E o mais grave e o mais importante que a gente precisa problematizar. Para quem serve essas aprendizagens essenciais? Para que serve essas aprendizagens essenciais? Então, são aprendizagens mínimas. Então, que aprendizagens mínimas são essas? E por que o meu estudante precisa ter apenas as aprendizagens mínimas? Então, são questões que não são postas no documento e nós precisamos pensá-las, né? Então, em termos de organização de carga horária, há um mínimo de 3.200 horas, né? Que devem considerar as competências específicas da BNC, né? E que se divide em 3 grupos, o primeiro grupo com 800 horas, o segundo com 1.600 e o terceiro com mais 800, que se desdobram, né, em 400 e 400 a partir de diferentes eixos. Então, o grupo 1, ele vai se dedicar, né, à formação pedagógica, digamos assim, né, e a uma interpretação, especialmente do grupo de trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o documento não explicita, mas indica que a formação, o primeiro ano de formação do sujeito seria a partir dessa base comum, né? Então, dessa formação pedagógica, né, que iria trabalhar em tese com conhecimentos científicos, educacionais, né, e pedagógicos. Um segundo grupo de 1.600 horas, que são essencialmente destinadas à BNCC, né? Em atendimento, tem sempre no reflexo a BNCC com a ideia de trabalhar
especificamente, né, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, né? Então, a ideia, no meu entendimento, é mesmo a de instrumentalizar o professor para colocar em prática. Né? E isso a gente vai ver, inclusive, na parte na parte das competências em si, né? Nós temos um grupo com 800 horas, né? 400 horas para o estágio supervisionado e mais 400 horas para prática nos componentes curriculares, que também é um conceito ou uma ideia que não está clara, né? Porque nós tínhamos os nossos cursos organizados para as práticas como componentes curriculares, e agora a BNC coloca a prática nos componentes curriculares. Então, o que significa isso? A prática no componente curricular. Então, a gente precisa pensar e refletir sobre do que se trata, na verdade. E aí, isso é um conceito novo, né? Uma noção nova que é preciso a gente pensar, como também a ideia da linguagem digital, né? Que é posta no documento, mas também não está claro o que é isso, né? Então, assim, de forma geral, o documento ele indica uma centralidade na prática, né? Então, assim, o professor deixa de ser um profissional intelectual, né? Ele deixa de ter uma formação humana, uma formação cultural, uma formação social, né? E passa a ser um profissional responsável por executar conteúdos, né? Ou aplicar conteúdos. Então, na verdade, o professor ele vai se tornar um aplicador de conteúdos, né? Em função das avaliações externas, né? Das avaliações estandarizadas. E são essas avaliações que vão predefinir o que vai ser ensinado, né? E esse professor, então, ele passa a ser controlado por essas avaliações, né? Ele passa a ser controlado à distância por essas avaliações. Então, na medida em que ele inicia o seu ano letivo, ele já vai ter como obrigação cumprir os conteúdos de determinada avaliação, e aí como objetivo principal, né? Então, nós sabemos que as avaliações externas elas fazem parte do nosso contexto, mas nós precisamos problematizar o processo de educação, né? Repensar os processos de educação e não somente os resultados, né? Então, vão ser, a ideia aqui, né, o documento indica que sejam planejadas práticas de referência, né, ou seja, modelos para que os professores, modelos com metas, para que os professores possam atingir, e aí isso também fere a ideia da gestão democrática e da autonomia da escola para definir, né, esse tipo de prática, porque isso vai ser regulado a partir de instituições que estão fora da escola, que não conhecem aquela realidade, né? E aí a qualidade da formação desse professor, ela passa a ser definida a partir dos resultados que esses estudantes têm, né? Então, não mais pela estrutura de formação do sujeito, mas a partir dos resultados que os alunos vão apresentar, né? Então, essa ideia de centralidade na prática. Outra coisa que a gente vai precisar problematizar, né, aqui no nosso grupo das licenciaturas da nossa instituição, é a ideia de que o documento aponta para que toda a equipe docente dos cursos se engaje ou acompanhe o estágio supervisionado obrigatório, né? Então, hoje, como é estruturada a nossa realidade? Né? Nós temos uma coordenação, seja de estágio, seja a CLICEM, né, que faz esse trabalho de organização. Nós temos professores que assumem as disciplinas de estágio, né, e que vão estabelecer esse relacionamento mais próximo com as escolas, com os professores das escolas, mas o documento propõe que todos os professores estejam envolvidos no estágio. Então, é outra coisa que a gente vai precisar quebrar bastante a cabeça para poder compreender, né?
traz também uma ideia de aprendizagens exemplares, né? E aí também não está claro o que seriam essas aprendizagens exemplares. A gente faz uma análise, né, a partir de outras leituras, de alguns referenciais, e tenta compreender que seria a oferta. O documento diz, e a gente faz essa relação, né, tentando compreender essas aprendizagens exemplares como a oferta de aprendizagens, né, que sejam replicadas pelos estudantes nas suas futuras situações de ensino, né? No futuro exercício da docência. Então, nós vamos instrumentalizar, na verdade, esses estudantes, né? Nós vamos ofertar práticas para que eles reproduzam, na verdade é essa. Né? Então, o compromisso da base para a formação de professores é somente com a aplicação da BNC. Então, por exemplo, a resolução de 2019 ela silencia quanto às atividades complementares, né? Aquelas 200 horas de atividades complementares, elas não são mencionadas. Há também a ausência de ações afirmativas, não há indicação para isso, né? Discussões sobre as questões históricas, por exemplo, que envolve as ideias e as perspectivas étnico-raciais, são mencionadas de maneira muito en passant, de maneira muito, né, vaga, não tem uma efetividade no que é proposto, né? Então, assim, são questões bastante problemáticas que a gente vai precisar se debruçar bastante sobre isso para poder compreender bem, né? Em termos de organização curricular, é um documento bastante prescritivo mesmo, né? Se a gente for pegar lá, né, toda a organização, ela está dividida basicamente em 3 eixos, né? O eixo do conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento, né? Então, o documento vai apresentar competências gerais, né? E que vão se desdobrar em competências específicas a serem executadas por nós, né? Que são competências, a leitura que eu faço é que são competências essencialmente ligadas ao saber fazer, né? Então, nós vamos precisar também repensar a concepção de competência que nós temos, porque a que está posta no documento é uma concepção ligada essencialmente à execução de tarefas, né? Então, essa resolução, ela assume a formação como um conjunto de prescrições técnicas, né? Então, um conjunto de prescrições que nós vamos colocar em prática, né? Então, a gente tem a ideia, né, os 3 eixos. O conhecimento profissional, né, que tem os conteúdos voltados essencialmente para a BNCC, né, que é o domínio pedagógico desses conteúdos que vão ser trabalhados na BNCC, com a função de efetivar as competências que são postas no documento, né? A gente tem o eixo da prática profissional, o grupo da prática profissional, né? Que são, se a gente, no conhecimento profissional, a gente vai pensar os conteúdos, né? No conhecimento profissional, a gente vai pensar os conteúdos. Na prática profissional, nós vamos pensar a instrumentalização desses conteúdos, ou as metodologias, né? Ou a ideia de pensar, criar, avaliar, que nada mais é do que a instrumentalização, né, desse professor, né? Instrumentalizar ele a respeito de ações, de como trabalhar os conteúdos. Mas a gente tem a dimensão, né? Eu estava falando de eixo, mas não são eixos, são dimensões. Nós temos a dimensão mais problemática, que é a dimensão do engajamento profissional. Porque essas duas outras dimensões, elas já apareciam ou tinham alguns indicativos na resolução de 2015. Né? Então, elas também permeiam, obviamente, com uma visão mais inclusiva de educação, uma visão mais ampla, né? Com um direito, o que não aparece nessa resolução de 2019,
né? Então, essa ideia, a dimensão do engajamento profissional é a dimensão mais problemática. Porque, na verdade, a gente não sabe muito bem o que é que significa esse engajamento profissional, né? A maneira como é posta pode até soar interessante, sedutora, né? Porque, inclusive, tem uma linguagem, muitas vezes, com ideias progressistas, por assim dizer. Mas, na verdade, não deixa claro, né? Então, se a gente não fizer se nós não detivermos, se nós não nos detivermos com cuidado, com uma leitura mais precisa, mais cuidadosa, a gente acaba se enganando, né? Mas assim, o que é de fato esse engajamento profissional? A leitura que eu faço, e é uma leitura que acompanha também outras instituições que estão problematizando isso, é de que a gente sai, por exemplo, do deslocamento pleno cívico que era proposto na 2015, né? Esse engajamento pleno cívico seria essa formação humana, né? Essa ideia de cidadão a partir de várias dimensões para uma compreensão muito restrita. Então a gente sai dessa ideia de engajamento cívico a partir de compreensão de realidades, de problematização de situações, né? E passa para um esvaziamento dessa discussão, um esvaziamento desse engajamento, porque é um engajamento feito apenas para a construção de mão de obra, para a construção da precarização, na verdade, das relações de trabalho, né? Então, esse engajamento profissional, ele indica, né, que o professor vai ser o único responsável, né, pelo seu desenvolvimento profissional, vai ser o único responsável pela aprendizagem do estudante, né? Como se o estudante só fosse aprender por iniciativa do professor, como se o professor só fosse ter formação continuada por iniciativa do professor, né? Então, isso acaba na mercantilização da ação docente, na precarização das ações de trabalho, e assim, de forma resumida, essas três dimensões, da forma como elas estão postas, elas pensam o professor como um técnico, né? Um técnico que vai aplicar o currículo, que tem responsabilidades para com aquele estudante e para com consigo mesmo, mas só ele tem responsabilidades. Então, eu entendo que é como se o documento isenta o Estado de determinadas coisas, né? Isenta o Estado de oferecer boas condições de trabalho, isenta o Estado da reflexão acerca dos diferentes contextos, né? Então, é um documento muito perigoso e, assim, a partir das discussões que são feitas em outras instituições, né? Há muitos fóruns, debates já, eventos que estão sustentando, né? Os debates nas instituições, né? Nós podemos compreender que a resolução de 2012 ela colocava uma sobreposição da prática, né, sobre a teoria. A de 2015 ela estabelece uma relação intrínseca entre teoria e prática. E a resolução de 2019 ela simplesmente dissocia a teoria e da prática. Então, a gente não tem mais o professor como um intelectual, o professor como um intelectual reflexivo, né, que precisa de uma formação cultural. Não, a gente não tem. A gente tem o professor como um fazedor de tarefas mesmo, né? E aí é que vem o grande embate para nós, né, como rede federal, né? Como é que nós vamos pensar esse documento, né? Então, assim, o grande movimento que se faz, né? Assim, a leitura que eu faço é de que, apesar de ter indicativos de resistência, essa resistência ao documento de 2009, a minha ótica, a partir da leitura do parecer que antecede a resolução de 2019, né? E a partir do que a gente vivencia em termos de educação de política, né? E de mundo, né? De contexto sociopolítico, é que há uma influência grande
de organismos multilaterais e organismos internacionais, né? Então, a gente tem o Banco Internacional tendo uma grande influência, né? Nós temos, inclusive, uma série de instituições que são citadas no parecer. Então, nós temos a OCDE, o Todos pela Educação, fundações que eu nunca ouvi falar, Fundação Santiliana, Varkey Foundation, Banco Interamericano, desculpa, eu disse Banco Internacional, mas Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Unesco, Instituto Câmbio. Então, assim, há um lobby muito grande dessas instituições em cima dessas políticas. E como vocês puderam ver, a educação no Brasil está alicerçada em uma série, um colchão mesmo de políticas, né, que culminam na base. Então, eu particularmente não acho, pode ser que eu esteja enganada, né? Mas eu particularmente não acho que essa base vai ser revogada. Então, eu acredito, né, que nós precisamos fomentar estratégias de resistência, sim, mas a resistência ela vai se dar a partir de outros documentos e a partir das brechas que nós vamos encontrar nessa diretriz, né? Então, por exemplo, nós precisamos pensar e confrontar o que nós queremos como rede federal, né? Então, qual é o projeto de educação que nós vamos defender? Porque claramente há um projeto em disputa, né? Há um projeto que está sendo disputado e nós estamos no meio do tiroteio, né? Então, qual é o projeto que está em disputa, né? Qual é a formação de professores que nós queremos? Qual é a formação docente que nós vamos defender? Qual é a formação de professores que é coerente com os nossos princípios institucionais? Porque nós teremos como luz de fundo, como horizonte, essa formação e esses documentos institucionais que nos resguardam, né? Então, assim, o que nós queremos como rede? Isso tem sido pensado no âmbito do CONIF, né? Que criou um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho tem a participação da professora Clarice Monteiro Scott, que é uma referência na discussão da BNC, né? E aí, esse grupo de trabalho, ele produziu um documento, né? Tá finalizando um documento que vai ser compartilhado com os institutos federais, as instituições, e esse documento vai exigir de nós, enquanto instituição, um posicionamento, né? Então, a ideia é que, inclusive, o que tem acontecido em outras instituições, né, é a constituição de grupos de trabalho interno para a construção de momentos como esse, né, de estudos, de debates, com as pró-reitorias, com os representantes do núcleo docente estruturante, né, e com outras instâncias das instituições, para a produção de um parecer, né, e de um posicionamento institucional, né? Então, nós precisamos definir que posicionamento nós vamos ter, mas essencialmente considerar os princípios que nos orientam como rede federal de ensino, né? Então, considerar a ciência, a tecnologia, a cultura, o trabalho como fundamento para uma educação integral, né? A educação como ciência, que parece realmente que é um conceito que é esquecido nessa diretriz, nessa base, né? A autonomia didático-pedagógica, fundamental, né? E que está reafirmada nos nossos documentos institucionais, né? A ideia de competência como praxe e não como utilitarista, né? Como a ideia do professor como um fazedor de coisas. A interdisciplinaridade e a prática social como ponto de partida, né? A prática sustentada numa teoria, né? E essa prática em diálogo com a teoria como produtora de novos conhecimentos. Então, para finalizar, nós temos um grande desafio, né? Um grande desafio. Esse documento,
apesar dele ter todos esses embates, né? Oxalá fosse revogado, mas o indicativo que a gente tem a partir das coisas que tem estruturado as políticas de educação no Brasil é outro, né? Eu gostaria muito que que esse documento realmente não fosse implementado, mas nós temos um prazo para isso e nós não podemos é, esperar ficar à mercê de uma indefinição, né? Quiçá chegar perto do momento de implementação e a gente não ter, ou chegar a esse parecer do grupo de trabalho do CONIF e nós não temos um posicionamento, né? Então, nós precisamos nos adiantar. As instituições, de maneira geral, elas precisam se adiantar e produzir os seus posicionamentos, discutir isso com todos os professores, né, das licenciaturas. Certo, pessoal? Bom, é isso, né? É uma temática bastante controversa, né? É um documento bastante controverso e fica aberto aos debates, né? Ficamos abertos aos questionamentos. Um abraço para vocês que estão assistindo.